Simcast, o seu podcast de emergência com medicina baseada em evidência e dicas práticas para aprimorar o seu atendimento no pronto-socorro. Fala galera, o Simcast é um podcast com propósitos educacionais e não deve ser usado isoladamente para diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças. Além disso, não deve ser interpretado como um guideline, mas sim como opinião de nossos especialistas. Salve, salve galera, aqui quem tá falando é o Bruno, um dos professores da Sim. E hoje eu vim aqui para conversar com vocês a respeito, mais uma vez, de TAC Supra. Mas vou abordar um item da TAC Supra que muitas vezes, eu diria que na maioria das vezes, é deixado de lado. Reverti uma TAC Supra, e agora? O que eu faço? A maioria dos materiais que a gente encontra por aí fala a respeito do diagnóstico, dos sintomas, do tratamento. Mas depois que eu reverto, eu preciso saber quais são os próximos passos, e isso é pouco abordado. A gente tem aqui no canal, no próprio podcast, recentemente um podcast brilhante feito pelo nosso amigo Eduardo, que aborda o tratamento com uma ou duas seringas. E temos vários outros materiais aí a respeito de TAC Supra. E hoje a gente vai abordar um pouquinho o que fazer com o paciente depois da gente ter revertido. Primeiro, para começar, né? O que é uma TAC Supra? Na verdade, o que a gente chama de TAC Supra, informalmente, na verdade, vai se encaixar aí como uma taquicardia de reentrada nodal, tá? Mas TAC Supra, por definição, são aquelas taquiarritmias que se originam acima do feixe de His e que tem por mecanismo uma reentrada, tá? E essa reentrada ela pode ser uma reentrada, um circuito de reentrada por diversos meios, aí, diversos componentes do sistema elétrico cardíaco ou do próprio coração. Então, assim, dizer que uma TAC Supra, ela pode ser diversos tipos. Existem vários tipos de TAC Supra. Por exemplo, a taquicardia por reentrada nodal é um tipo de TAC Supra e é o que a gente frequentemente chama de TAC Supra. Mas existem outros tipos também, como a taquicardia por reentrada atrioventricular por uma via acessória, que a gente chama, o tipo mais popular desse tipo de TAC Supra é Wolff-Parkinson-White, né? Taquicardia atrial, né, por reentrada de um circuito atrial, pode ser pelo nó sinoatrial. Então, a TAC Supra em si, ela é uma categoria de taquiarritmias que vai conter vários tipos de taquiarritmias. Importante dizer que nesse grupo de taquicardia, de taquiarritmias, a gente não inclui nem flutter e nem fibrilação atrial, tá? Pelo conceito, são as TAC Supra são as taquiarritmias que se originam acima do feixe de His, mas a gente exclui esses dois tipos de taquiarritmias aí que eu citei agora. Isso é uma convenção da literatura, tá? Então, tudo que eu vou falar aqui não inclui flutter e nem FA, tá certo? Mas para hoje, a gente vai falar especificamente da taquicardia por reentrada nodal, que é o que a gente chama informalmente de TAC Supra. Então, lembrando as características dessa taquiarritmia, é uma taquiarritmia com RR regular, geralmente o QRS é estreito. Lembrar que existem taquicardia por reentrada nodal com QRS largo se tiver uma condução aberrante, mas a gente não vai entrar nesse mérito hoje. A gente não visualiza a onda P nessa taquiarritmia, ou a gente visualiza uma onda P retrógrada
é aquela onda P coladinha no QRS, mas que vem depois, logo depois do QRS. E geralmente a frequência cardíaca aí varia entre 140 e 220. Muito variado, né? Então, sempre que eu me referir a ataque supra, vou estar me referindo a ataque cardíaco por reentrada nodal. Tá certo? Que é o que a gente lida mais frequentemente no PS, dentre as ataques supras, né? E é a que tem o caráter mais benigno. E é sobre ela que a gente vai falar hoje. Por que esse assunto, o que fazer depois do ataque supra, por que isso é importante, né? Bom, é um paciente que chega bastante no PS. Aposto que vários de vocês já tiveram a oportunidade de reverter um ataque supra, ou se não tiveram, vão encontrar esse paciente. E a gente precisa saber, né? O livro vai até a conduta, mas a vida não é o livro, a vida é a vida, e a gente precisa dar um destino para esse paciente. O que a gente faz? A gente pede algum exame, a gente dá alta, a gente interna, pede avaliação do cardio. As nossas condutas vão impactar diretamente aí em gastos, em acertos e erros, em prejuízo ou benefício do paciente. Então é importante a gente discutir, ir além do final do capítulo deste livro, né, que a gente vê aí da ataque supra. Além disso, né, é importante a gente lembrar que ataque cardíaco por reentrada nodal é a ataque arritmia mais importante entre as ataques supras, tá? E a nossa conduta após a reversão, ela vai impactar diretamente na permanência então quanto que o paciente fica no pronto-socorro, e vai impactar aí gastos desnecessários ou não, a gente consegue aí prevenir iatrogenias futuras caso a gente tenha uma conduta acertada, tá? Então, para que a gente possa conversar sobre esse assunto, eu quero já deixar aqui 3 cenários fictícios, 3 casos de ataque supra, tá? Eu quero trabalhar primeiro com um caso de um ataque supra estável, ou seja, não tem aqueles critérios de instabilidade trazidos pelo ACLS, que seriam então dor torácica, dispneia, hipotensão, entre outros. Então, o primeiro caso é um ataque supra estável que foi revertida, tá? E o paciente encontra-se assintomático. O segundo quadro seria de um ataque supra instável, e aí essa instabilidade pode ser uma dor torácica, que foi revertida também após medicação ou cardioversão. E depois dessa reversão o paciente encontra-se assintomático. E mais um terceiro quadro aí que seria novamente um ataque supra instável com dor torácica, que foi revertida, mas mantém dor torácica, tá? Então vamos manter esses 3 casos fictícios aí em mente, e depois da nossa discussão a gente retorna para eles, tá? Bom, primeira pergunta, quais seriam os exames que a gente pediria, assim, se vocês estivessem no PS e tivessem revertido um ataque supra, o que vocês pensariam em pedir de exames ou não pedir? O que vocês pensariam em fazer, né? Quando a gente está falando de cardio, de taquiarritmia, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é pedir uma tropo, né? Pô, tropo tem tudo a ver com o que o paciente tem, tá? E esse é o grande exame que se pede, isso tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, para esses casos de taquiarritmia, principalmente para os pacientes que se apresentam com dor torácica, tá? Esse é um tipo de taquiarritmia que muitas vezes ela vai se apresentar durante a taquiarritmia com infras de ST em algumas derivações, e supra de AVR,
tá? O famoso supra de AVR com infradifuso também pode aparecer aí durante ataque à arritmia, e isso também motiva ainda mais o pedido de troponinas depois da resolução do quadro, tá? Outros motivos que fariam a gente pensar em pedir troponina: o paciente teve dor no peito, ou a frequência cardíaca do paciente chegou a 200, como que eu não vou pedir uma troponina para esse paciente? Ou então foi um ataque supra instável e eu fiz uma cardioversão elétrica, eu dei um choque no paciente e não vou pedir tropo? Isso são dúvidas justas, né? Porque são coisas que fazem a gente pensar em lesão cardíaca, né? Então, você que pensou em pedir tropo, você que pediu tropo, que vai pedir tropo, é totalmente justo a gente pensar em pedir esse exame, né? Outros exames que a gente pensaria em pedir, né? A função renal, eletrólitos, algo que tem a ver com talvez um fator desencadeante dessa ataque à arritmia aí. São todos exames que a gente pensa em pedir depois da resolução do quadro. E olha só, ataque supra aumenta tropo? Isso é uma dúvida justa também. E sim, ataque supra, como qualquer outro ataque à arritmia, ela vai aumentar a tropo. Existem vários mecanismos por qual a tropo é liberada na corrente sanguínea, mas o principal mecanismo aí envolvido inclusive que está associado à dor torácica, é o desequilíbrio entre demanda e consumo, ou demanda e oferta de O2, tá? Então você tem um coração batendo a 200 que está consumindo muito O2, tá? E aí e essa própria frequência cardíaca faz com que o tempo diastólico seja reduzido e as coronárias elas são perfundidas durante a diástole. Então, além do aumento do consumo de O2, a gente tem uma diminuição dos sangues que estão indo para as coronárias, e isso por si só vai causar a dor, tá? Por lesão mesmo, por falta de O2, tá? Além disso, o aumento rápido da frequência cardíaca leva a uma lesão, o estiramento excessivo das fibras cardíacas. Tudo isso vai contribuir para que troponina seja liberada. Mas todos esses mecanismos eles são reversíveis, tá? E você não tem a necrose, você tem lesão isquêmica com liberação de troponina, mas você não vai ter a necrose cardíaca, tá? Então, apesar da tropa aumentar, a gente não vai ter a morte significativa de cardiomiócitos durante essa taquiarritmia em específico, tá? Ataque cardíaco por reentrada nodal. Tá, mas é todo paciente que vai ter taque supra e dor torácica ao mesmo tempo? Não, né? Quem já trabalhou ou trabalha no PS sabe que é uma minoria que tem dor torácica, tá? Então, o que faz com que um paciente tenha dor torácica? Existem alguns fatores de risco aí. Acho que o principal é um histórico de doença arterial coronariana aí, DAC. Apesar de os pacientes com TAC supra, eles terem um perfil de menor risco, tá? Em relação às outras taquiarritmias, por exemplo, Flutter e FA. Geralmente são pacientes mais jovens, que têm menos comorbidades, então é menos comum que esses pacientes tenham DAC, tá? Tem estudos trazendo aí até 8% desses pacientes que têm TAC supra vão ter ao mesmo tempo DAC. Mas é um fator de risco para ter dor torácica, com certeza. Para ter dor torácica e para ter aumento de tropo, tá? Outros fatores de risco para um paciente que tem TAC supra ter tropo elevada. Aqueles pacientes que tiveram dor torácica vão ter tropo elevada provavelmente. Pacientes que têm a frequência cardíaca mais alta durante ataque à arritmia. Aqueles pacientes que se manifestam no ataque à arritmia com infra de ST, tá? E, claro, a duração dessa ataque à arritmia também. Passou muito tempo tendo ataque supra, provavelmente a tropo vai vir aumentada. Tá. Então, vamos pedir troponina para esses pacientes?
é uma pergunta que vem tentando ser respondida há algum tempo, e tem uma revisão aí que saiu esse ano, que junto com outras revisões vem para tentar ajudar a gente nesse caso, tá? Por que a gente não pediria uma troponina? Já que o paciente está aqui, pô, cara, vou ficar miguelando um exame aqui pro paciente que teve um ataque de arritmia, melhor pecar pelo excesso, né? Vamos pedir troponina para todo mundo. Bom, não é bem assim, né? A gente sabe como funciona um pronto-socorro, a gente sabe como funciona um hospital, e a gente sabe que existe aquela tal de prevenção quaternária. Essa prevenção quaternária, ela existe por um motivo, tá? Nossas ações, elas podem causar dano aos pacientes, tá? E a troponina, o pedir troponina depois de um ataque supra, de um ataque cardíaco por reentrada nodal, isso pode acarretar danos para o paciente. Mas que tipo de danos a gente pode causar só pedindo uma troponina? Bom, isso, obviamente, né, pedir troponina depois de um ataque supra vai aumentar o tempo de estadia do paciente no pronto-socorro, tá? Isso vai acarretar em gastos desnecessários. Isso vai também... frequentemente a tropo vai vir alterada, e frequentemente a tropo vai curvar, inclusive, tá? E aí, quando a tropo curva, isso vai desencadear uma série de acontecimentos que vai culminar em um paciente fazer um CAT, tá? Fazer um exame invasivo para ver se ele tem doença arterial, uma DAC significativa, tá? E em casos não muito raros, esses procedimentos podem ter complicações do tipo dissecção de coronária, pode ter sangramentos envolvendo sítios de inserção, pode ter reação alérgica ou anafilática ao contraste, enfim, existem vários, não é um procedimento isento de complicações, tá? Então, de repente você pede uma troponina e de uma forma a zelar mais pecar pelo excesso, vamos dizer assim, e pode ser que o paciente venha a ter aí uma complicação lá na frente por conta desse pedido de troponina, tá? Além disso, né, a gente acaba colocando o paciente em risco por deixar ele dentro de um hospital. O meu professor Brandão lá do HC sempre diz, né, o hospital é um lugar perigoso. O hospital, por si só, o paciente estando dentro do hospital, ele está em maior risco. Então, a gente tem que pensar muito bem antes de colocar um paciente para dentro do hospital, tá? Então, além dele correr risco de pegar uma infecção hospitalar, correr risco de infectar algum acesso venoso periférico, ele corre risco também de erros futuros aí da equipe de médico de enfermagem, tá? Então, assim, pedir tropo pode parecer uma coisa besta assim, pô, vou pecar pelo excesso, mas isso pode acarretar em diversas complicações aí, tá? Mas, então não vamos pedir para ninguém, né? É seguro não pedir tropo? Desculpa. Bom, esse estudo e outros vários estudos, eles vêm tentando responder essa pergunta. É seguro não pedir tropo depois de um ataque à arritmia, de uma TRN, né, de um ataque cardíaco por reentrada nodal especificamente? E esse estudo diz que sim, tá? É muito difícil ter um estudo que vem pura só com TRN, tá? Eles pegam muitos estudos que incluem Flutter e FA junto. E mesmo nesses estudos em que Flutter e FA estão juntos, e vamos lembrar que Flutter e FA são taquiarritmias consideradas não tão inocentes quanto uma TRN, porque geralmente os pacientes que têm Flutter e FA são pacientes idosos com várias comorbidades, tá? Esses estudos, eles mostram que a troponina, ela não tem o poder de predizer se um paciente tem ou não uma doença, uma síndrome coronariana aguda, tá? Então, uma troponina, quando vem alta depois de uma TRN, ela não quer dizer que o paciente teve uma síndrome coronariana aguda,
tá? Tampouco o infra de ST ou o infra difuso ou o supra de EVR estão correlacionados com uma DAC ou com um infarto, enfim. Isso se essas alterações ocorreram durante ataque à arritmia. Então, eu acho que um recado que fica a respeito de tropo é que uma TRN, uma ataque supra, ela não é um análogo a um teste de esforço, a um teste ergométrico. Então, não é porque o paciente teve dor torácica durante uma TRN que isso significa que ele precisa ir para um CAT. Não é porque o paciente teve um infra durante uma TRN que significa que ele precisa de uma investigação mais invasiva, tá? Esses estudos, além disso, né, eles verificaram a segurança de não se pedir tropo, tá? Eles juntaram, então é uma revisão, né, que junta vários estudos, e eles viram que durante os 30 dias depois da alta, desses pacientes que não tiveram a tropo solicitada, esses pacientes não tiveram nenhum evento adverso. E aí eles incluíam vários eventos como dor, infarto, incluindo o retorno ao serviço, tá? Esses pacientes sequer retornaram ao serviço, naquele serviço em que estava rolando o estudo, nesses 30 primeiros dias depois dessa alta, tá? Teve alguns estudos que seguiram esses pacientes por 3 meses e também não tiveram nenhum evento adverso, tá? Então, sim, para TRN, então, repito, para taquicardia por reentrada nodal, que a gente chama de TAC supra aqui, não pedir tropo é seguro, tá? Mesmo que o paciente tenha tido dor torácica, tá? Mas é seguro em que cenário? É sempre seguro não pedir uma tropo? Não. Tudo vai depender de como o paciente ficou depois da reversão, tá? Então, aí a gente volta naqueles casos, né? A gente tinha 3 casos, uma ataque supra estável, uma ataque supra instável, com dor, que reverte e cessa a dor, e uma ataque supra instável com dor, que reverte e mantém a dor. Então, se o paciente teve ataque supra revertida e ele tinha dor torácica e agora ele não tem mais dor torácica, eu vou fazer um novo eletro, vou fazer uma nova anamnese, um novo exame físico. Se o eletro estiver tudo bem e se o paciente também não tiver nada de alterado, isso nos dá a segurança de dar uma alta sem nenhum tipo de exame para esse paciente. Ah, mas não vai pedir nem eletrólitos? Não. Taxupras, TRNs, elas não são desencadeadas por alterações de eletrólito na sua grande maioria, e se o paciente for jovem, não tiver nenhuma comorbidade, como costuma ser o perfil desses pacientes de taxupra, a gente não precisa pedir nem eletrólitos para esse paciente, tá? Mas a gente já vai falar sobre isso, né? Sobre essa alta que a gente pode dar. Mas, se por um acaso o paciente tinha dor torácica durante o ataque supra, um ataque supra instável, e aí reverte ataque supra, ele mantém a dor, tá. Então, agora, sim, a gente vai se preocupar com síndrome coronariana aguda. O paciente estava no ataque supra, tinha um infra, durante o ataque supra revertir, mantém esse infra, ou tem infra em outras derivações, ou agora ele tem um supra no novo eletro pós-reversão, sim, isso vai chamar a nossa atenção e aí a gente vai fazer uma investigação em cima disso. Então, resumindo, depois que reverte ataque supra, seja com adenosina, seja com cardioversão elétrica, reverteu o ataque supra, eu vou começar de novo minha avaliação, minha anamnese, exame físico e o eletro, e a partir daí tomar minha conduta, tá certo? Mas aí vocês vão me perguntar, principalmente quem já tem experiência em pronto-socorro. Uma vez vocês vão colocar assim,
experiências de todos. Já pedi tropo para um ataque supra e a tropo veio aumentada. Já pedi tropo e a tropo curvou, né? E aí? Olha, até 30% das TAC supras, das TAC da TRN, vão vir com tropo elevada, tá? E inclusive essa tropo ela pode curvar. Então aquele aumento, né, de mais de 20% entre uma tropo e outra. E assim, isso quer dizer o quê? Isso, na verdade, se o paciente está sintomático depois da reversão do TAC supra, isso não quer dizer nada, mesmo que a tropo curve, tá? E a gente já viu ali, já comentamos aqui nesse próprio episódio dos mecanismos que estão envolvidos por trás da dor torácica, por trás da elevação da tropo, tá? Isso não tem a ver com doença arterial coronariana necessariamente. Embora os pacientes que tenham DAC, eles tenham mais tendência a fazer dor torácica e elevação de tropo, tá? Mas e aí? Resumindo, vamos recapitular. Trazendo aqui agora os 3 casos. O paciente chega com um ataque supra estável. Não tem dor torácica, não tem nada, nenhum dos critérios de instabilidade. Eu vou reverter esse ataque supra. E aí, depois da reversão, eu vou conversar com o meu paciente. Se ele tiver assintomático e não tiver nenhuma preocupação em relação a um histórico médico muito importante, eu vou dar alta para esse paciente sem nenhum tipo de exame, tá? Taquicardia, um ataque supra instável, pode ser dor torácica, pode ser hipotensão, mas veio instável, e aí eu optei por reversão. Posso até optar, né, por cardioversão elétrica. Um ataque supra, TRN, é um dos casos em que eu posso, enquanto eu estou preparando para fazer cardioversão elétrica, fazer adenosina, um teste com adenosina. Mas independente do meio que a gente usou para reverter esse ataque supra instável, depois da reversão, o paciente está assintomático, seria nosso caso hipotético número 2, esse paciente não precisa de exames também, tá? Eu posso dar alta. Terceiro caso, ataque supra, com critérios de instabilidade, principalmente dor torácica. Eu reverto e o paciente, depois da reversão, com um eletro já comprovando que ele não mais está com ataque supra e mantém dor torácica, ou mantém hipotensão, ou mantém outros sintomas, eu vou me preocupar com esse paciente sim. Vou fazer novamente avaliação, anamnese, exame físico, e aí eu vou, em cima dessa nova avaliação, pedir os exames que eu acho pertinentes, tá? Então, seja troponina, seja eletrólitos, gasometria, enfim, aí vai outra história, né? Só para lembrar aí da gente também não deixar passar batido, que um dos diagnósticos diferenciais importantes de TAC supra é flutter atrial, tá? Então, o flutter atrial com condução AV 2:1, ele pode simular sim um eletro bem parecido com um eletro de TAC supra, tá? Então, vamos ficar esperto também na hora de fazer a adenosina. A hora que abrir o ritmo, a gente conseguir observar aí as ondas Fs ou a reversão, tá? No caso de flutter atrial, a gente tem uma conduta um pouquinho mais conservadora em relação à alta, né? Então, a gente tende a não dar alta para um paciente tão facilmente que teve um flutter atrial, tá bom? Beleza. Decidi, então, nos 2 primeiros casos hipotéticos, que eu vou dar alta para o meu paciente. Então, é só dar alta e pronto? Um abraço e vai ser feliz? Não, um paciente que teve um ataque à arritmia, a gente precisa ter alguns cuidados ao dar alta para esses pacientes. A primeira coisa, que é o primeiro cuidado que a gente tem que ter, é em relação a novos episódios, tá? Então, se for o primeiro episódio da vida do paciente, a gente pode, não necessariamente a gente precisa prescrever nenhuma medicação, tá?
a gente pode orientar esse paciente a fazer a manobra mesmo fazer manobras de valsalva quando ele tiver sintomas, né? Então, a maioria dos pacientes vão ter palpitações, né? Então, se forem sintomas toleráveis, como palpitações, desconforto, algum desconforto mínimo, a gente pode orientar o paciente a fazer valsalva e massagem do seio carotídeo, tá? São orientações de guidelines oficiais para o paciente fazer em casa, e aí, se ele não reverter em casa, ele procura o pronto-socorro, tá? E quais são os casos em que eu vou prescrever alguma coisa para o paciente, para prevenir que o paciente tenha novos quadros recorrentes? Ou já é um paciente que está tendo uma recorrência? Bom, a princípio a gente não precisa prescrever nada no pronto-socorro, tá? Para prevenir, tá? Até porque uma das coisas que a gente vai fazer depois é encaminhar esse paciente para o cardio, para ele, aí sim, manejar esse paciente via ambulatorial. Mas, se for um paciente que tem muitas recorrências ou que os sintomas são pouco tolerados pelo paciente quando ele tem ataque supra, ou é um paciente que ele não pode... ele é um paciente que tem síncope, por exemplo, e ele não pode ter síncope, por exemplo, um piloto de avião, um caminhoneiro, que se ele tiver síncopes vai ser uma coisa meio desastrosa, a gente pode optar por já começar alguma medicação para prevenir novos casos recorrentes de ataque supra, tá? E aí a gente pode dar já na alta essa medicação, tá? E aí quais são as medicações, né? Então, basicamente, algum beta-bloqueador ou algum bloqueador de canal de cálcio não de hidropiridínicos, né? Que seria diltiazem ou verapamil, mas beta-block a princípio seria até a primeira opção. A gente só tem como que eu vou escolher, né? Então, tudo vai depender de tolerabilidade pelo paciente. Então, se for um paciente asmático, o beta-block melhor não, né? Mas a gente evita de começar algo no PS, tá? Por quê? Porque, na verdade, esse paciente, quando a gente for dar a alta, a gente vai encaminhar ele para um cardiologista, tá? E o quanto antes essa consulta for feita, melhor é. Porque aí sim o cardiologista via ambulatorial vai fazer o manejo aí, vai decidir ou não se ele vai tomar uma medicação para prevenir, se vai fazer uma ablação, enfim, qual a estratégia melhor para esse paciente ser melhor manejado, tá? Então é isso, a gente discutiu aqui o que fazer com o paciente depois que a gente reverte, quando pedir, quando não pedir exames, quando pedir, não pedir tropo, e se não pedir, dar alta e como fazer essa alta, né? Principalmente as medicações que a gente vai fazer, se vai fazer, para prevenir ou não novos casos, e um dos mais importantes, sempre encaminhar esse paciente para uma avaliação ambulatorial por cardiologista, tá certo? É isso, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê em um próximo episódio. Valeu!